Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender um pouco sobre vetores. Então, se nós tivermos apenas um traço, nós temos um segmento de reta. Porém, se nós tivermos um segmento de reta com uma orientação, isso passa a ser um vetor. Como é que nós simbolizamos um vetor? Com uma letra maiúscula e uma flechinha em cima, ou apenas com uma letra maiúscula em negrito. Vocês também vão achar esse tipo de simbologia nos livros. Um vetor, ele é constituído por algumas componentes. Se for um vetor tridimensional, nós teremos componente x na direção x, componente y na direção y e componente z na direção z. Esses sinais de soma, eles não são para que nós somemos as componentes do vetor. Esse símbolo aqui, o z com a flechinha em cima, ele faz parte da direção dessa componente do vetor. Essas direções, elas não podem ser somadas, você não pode realizar essa operação entre elas. Então, na realidade, o que isso significa? Que na minha direção z, essa componente é positiva, na minha direção y, a componente é positiva, na direção x, minha componente é positiva também. Então, jamais efetue a soma entre as componentes do vetor. Uma coisa que é importante e que é de muita utilidade em várias disciplinas é o comprimento desse vetor, que vai ser o quê? Vai ser um escalar que vai estar representando o tamanho dele. Então, o módulo de um vetor, ele é simbolizado dessa forma, com dois segmentos de reta paralelo, onde dentro nós colocamos o símbolo do vetor. O comprimento ou módulo do vetor, ele é dado pela raiz dos componentes do vetor ao quadrado. Então, nós temos x direção x ao quadrado, mais y direção y ao quadrado, mais z direção z ao quadrado. Quando nós encontrarmos a raiz dos componentes ao quadrado, nós vamos encontrar um escalar, que é o tamanho ou comprimento desse vetor. Porque aqui dentro eu posso estar realizando essa operação diferente daqui de cima. Quando nós temos x, direção x, ao quadrado, o que nós temos na realidade? X, direção x, vezes x, direção x. Onde, lembrando, isso é um escalar ou um número, e isso é a direção. Lá em geometria analítica e álgebra linear, nós vamos aprender sobre vetor diretor e produto escalar. Por enquanto, basta o quê? Sabermos que direção x, produto escalar, direção x, é igual a 1. Então, se eu isolar os termos, o que eu tenho no fim das contas? X vezes, escalar x, jogo as minhas duas direções aqui para fora, direção x, escalar, direção x, isso é igual a 1. Então, na realidade, o que eu tenho? Eu tenho, no fim das contas, x ao quadrado vezes 1. Como nós sabemos, 1 na multiplicação é fator neutro, não preciso por aqui. Então, na realidade, nós podemos efetuar a operação, porque nossas direções vão desaparecer, porque elas estão ao quadrado, e nós teremos, no fim das contas, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, tudo isso dentro da nossa raiz.
Uma outra coisa que é importante dentro dos vetores é a projeção vetorial. Então, vamos colocar aqui, ó, direção X, direção Y. Nós temos aqui, em cima do nosso eixo X, um vetor que nós vamos chamar de x1. E nós temos aqui um vetor inclinado a um ângulo θ qualquer, que eu vou chamar de B. Então, o que que eu tenho? Vamos colocar o nome do vetor mais pra pontinha. Eu tenho a projeção da sombra. Vamos imaginar que eu tenho uma fonte de luz aqui. E a luz tá batendo aqui no nosso vetor, tá? E eu tenho a formação de uma sombra aqui embaixo. Esse pedaço aqui, eu vou chamar de BX. Se eu tiver agora uma fonte aqui, vamos supor que eu tenho uma fonte de luz aqui, o que que vai acontecer? Eu vou estar formando uma sombra aqui no meu eixo Y. Essa sombra eu vou chamar de BY. Se eu for observar, essa sombra, ela é exatamente desse tamanho. Então, eu também posso dizer que aqui o comprimento é BY. Mesmo comprimento aqui, mesmo comprimento aqui. Então, se eu observo, eu tenho o quê? Eu tenho um triângulo retângulo. Daí, nós podemos tirar algumas informações. Então, supondo que eu conheço esse ângulo e que eu conheço esse vetor B, eu posso descobrir tanto BX como BY. Se eu conhecer o valor de BX e de BY, eu posso estar descobrindo o tamanho do nosso vetor B, né, o comprimento dele, e estar descobrindo também o ângulo. Então, usando trigonometria, nós vamos conseguir encontrar todas as informações necessárias. Então, vamos supor que eu quero encontrar o ângulo, tendo o valor de BX e BY. Então, a gente pode usar tangente, né? Tangente de θ é igual aqui, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto adjacente é o cateto que está colado ao nosso ângulo. Que no nosso caso aqui seria o quê? Cateto oposto BY sobre BX Com isso, eu consigo encontrar o meu θ. Vou encontrar um valor tal aqui, que depois eu vou lá na minha calculadora e acho o arctangente do meu valor. Então, esse aqui seria o meu θ. Vamos supor agora que eu tenho o valor de BX, o valor de BY, e quero achar o comprimento de B. Então, o que que eu tenho? Se eu olhar aqui de cima, eu tenho a projeção de B em X. Se a gente colocar uma fonte luminosa aqui, eu vou ter o quê? Vou ter o comprimento da componente desse vetor em Y. Como a gente tem a formação de um triângulo retângulo, nós sabemos que nós podemos usar Pitágoras.
Mas nós também já sabemos que o comprimento de um vetor é um escalar que é formado pelo quê? Pela raiz dos componentes do vetor ao quadrado. Isso vai me fornecer o valor da minha hipotenusa ou o valor do comprimento do meu vetor. Isso tem muitas aplicações em física, em estática, em física 3 e em diversas disciplinas. Então é importante que nós fixemos isso de forma permanente. Em seguida, nós vamos fazer 2 exemplos para fixar o conhecimento dessa aula. Até a próxima aula, pessoal!